bem-vindos ao Ponto de Vista. O assunto do programa desta semana é a intolerância, que se traduz em racismo, homofobia, misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, e tantas outras formas de preconceito que ainda permeiam as nossas relações sociais e geram uma série de violências. Para entendermos melhor esta realidade, nós convidamos aqui para o Ponto de Vista o sociólogo e professor da Universidade de Vila Velha, Pablo Rosa. Pablo, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Prazer muito grande ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Pois é, Pablo, nós sabemos que o racismo, a intolerância religiosa, a misoginia e tantas outras formas de preconceito, elas sempre estiveram presentes na nossa sociedade. Mas a impressão que se tem é que, nesses tempos mais recentes, elas ganharam uma amplitude maior. Essa é uma percepção correta? Sim, é uma percepção correta, né? E a gente pode verificar isso de maneira mais precisa em decorrência dos aparelhos, né? das tecnologias, como aparelho de celular, como câmeras digitais, que permitiram com que a gente registrasse esses acontecimentos, algo que era impossível se a gente pensar 10, 20, 30 anos atrás, né? Tendo em vista que, além disso, também as plataformas digitais, elas permitiram, né, uma maior difusão dessas informações, né, de imagens, de vídeos, por exemplo, que evidenciam, né, esse tipo de violência. Lembrando que o preconceito, na verdade, ele é uma forma não apenas, né, de classificar pessoas e comportamentos, mas também uma forma de hierarquizar essas pessoas e comportamentos, né? Então, se estabelece a partir do preconceito uma hierarquia, né, o que permite também estruturas de poder que incidem sobre esses sujeitos, né? Os nossos antecedentes históricos, de certa forma, justificam essa realidade de intolerância que nós vivemos? Com certeza, né? Se a gente pegar a história do nosso país, né, uma história marcada pelos mais variados tipos de violência, né, desde a chegada dos portugueses aqui, né, que impetraram violências contra os povos indígenas, essa violência que persiste ainda hoje, no tempo presente, né? Vide o tratamento dado com esses povos originários, que vivem aqui desde de muito tempo, né? Depois com o processo de escravidão, né? Com o tráfico negreiro, por exemplo, essa violência se intensifica, se agrava, tendo em vista que esse processo, né, de escravidão que caracterizou o nosso país, né, nos seus primeiros 400 anos de história, considerando aqui a chegada dos portugueses, porque a nossa história ela é muito maior do que a chegada dos portugueses, obviamente, mas considerando a história da chegada dos portugueses, a gente tem quase 400 anos de violências legitimadas pelos estados, né? Pelo Estado português, depois o Estado brasileiro, monarquia, depois república, que continuou persistindo nesse tipo de violência, né? E que isso fica bastante evidente se a gente verificar os dados em relação ao sistema carcerário, os dados sobre o perfil da desigualdade em relação à pobreza, qual o perfil de pessoas mais pobres no Brasil. Então a gente consegue verificar esse tipo de violência, né? Então a nossa história sim é caracterizada pela violência e o que não falta é literatura para evidenciar isso, embora a gente tenha no tempo presente também, né, perspectivas mais negacionistas que tentem negar essa história, dizendo que a chegada dos portugueses foi muito importante porque trouxe o espírito do empreendedorismo, por exemplo, como a gente vê aí em alguns canais de extrema-direita, por exemplo, que tentam reiterar esse tipo de discurso que não encontra laço na realidade, pelo menos no que é produzido no campo acadêmico. Hoje, é possível afirmar que o brasileiro cordial não passa de um mito? O Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o grande teórico que escreveu, né, o Raízes do Brasil, e que no seu último capítulo ele vai dedicar a constituir um perfil de brasileiro, né? Essa ideia de homogeneizar uma população é uma ideia bastante complicada, né? Assim, porque a gente não tem apenas um brasileiro, um perfil de brasileiro, são diferentes perfis de brasileiros, né? E que esses perfis eles estão circunscritos a diferentes tipos de relação que ensinem sobre os sujeitos, né? Então, um sujeito branco, né, classe média, né, ele vai ter uma perspectiva sobre determinados assuntos, diferentemente de uma pessoa, de um homem trans, por exemplo, negro, né, justamente porque as forças que incidem sobre ele, sobre essas pessoas, elas incidem de maneiras distintas, né? E isso vai permitir também com que esses sujeitos tenham sensibilidades distintas para lidar com essas forças que agem sobre eles, né? Mas não estaria faltando hoje na sociedade brasileira uma espécie de pacto
de convivência democrática? Em tese, a gente acreditou nisso, eu imagino, né, com a Constituição de 88. Né? Em tese, a Constituição de 88, também chamada pelo Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, né, justamente porque conferiria à população brasileira aquilo que foi negado historicamente, como os direitos sociais, por exemplo, né, na iminência de tentar equalizar essas diferenças sociais, essas diferenças econômicas, tentando eliminar essa desigualdade. O que ocorre é que as políticas de austeridade, né, sobretudo capitaneadas, né, por esses discursos neoliberais, essas mais diferentes matrizes teóricas, né, desde o ordoliberalismo alemão, passando pelo neoliberalismo austríaco, estadunidense, de Chicago, por exemplo, né, eles, em tese, produziram uma espécie de mantra, né, que conduz uma espécie de fundamentalismo de mercado, né, onde o mercado ele aparece como uma espécie de natureza social intrínseca a cada um de nós, como se ele sempre tivesse existido, né? E mais, ele geralmente é utilizado associado ao cristianismo, né? Como se cristianismo e livre mercado fossem sinônimos. E de fato não. As tradições conservadoras que precedem o século XX, muitas delas, inclusive, elas acabavam se opondo, né, ao liberalismo, ao livre mercado, por exemplo, justamente defendendo um protecionismo, né, que era o que garantia uma espécie de coesão à sociedade, algo que se perdeu com esse neoconservadorismo que vai se colocar tributário dessa ideia do livre mercado e, consequentemente, das políticas de austeridade. Ô Pablo, nós temos um presidente hoje e alguns integrantes do seu governo que externaram e continuam manifestando opiniões desfavoráveis com relação às mulheres, com relação aos negros, aos homossexuais, enfim. Você acredita que, de certa forma, isso acaba legitimando esse discurso de ódio, de intolerância? Com certeza, né? Nós termos um presidente, né, que profere discursos homofóbicos, isso inclusive antes que defende, por exemplo, que se metralha a petralhada do Acre, por exemplo, que diz que a profissão dele é matar, por exemplo, né? Isso engendra um processo, né, de acumulação de violência, pelo menos numa esfera discursiva, por exemplo, e que pode vir a legitimar ações mais diretas, né? E a gente também passa a naturalizar um tipo de discurso preconceituoso como se isso fosse algo comum nas nossas relações sociais, né? Então, me parece que a ação do presidente e dos seus aliados, por exemplo, né, daquelas pessoas que atuam ao seu lado, são discursos que são orientados por questões misóginas, por exemplo, vídeo que ele fez com a deputada Maria do Rosário, né? O cuspe que ele acabou recebendo do Jean Willis, né? E que o filho dele, né, justamente no dia do impeachment da Dilma, então tem todo um discurso homofóbico, por exemplo, né? Então e mais, além disso, um discurso ecocida. Se a gente verificar, né, a preocupação com o meio ambiente, também é importante a gente falar do antropoceno, né? Pela primeira vez na nossa história planetária, a intervenção humana tem alterado a temperatura do planeta, né? E a intervenção humana que tem propiciado desastres, né, que não são ambientais, são desastres promovidos pela ação humana, como a gente viu aqui no estado do Espírito Santo com o Rio Doce. Então, um outro princípio, uma outra atuação do governo, né, é o ecocídio, bem como o etnocídio, né, que é um tipo de genocídio que implica não apenas em exterminar pessoas, mas exterminar pessoas e a cultura que é compartilhada por esses grupos. E nós temos, em especial, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né? Exatamente. Né? Que estão passando por um processo muito grande, né, de repressão e, inclusive, de apagamento mesmo. Exatamente. Né? E a ideia que é produzida, né, e difundida por esse governo é uma ideia de que esses povos originários, por exemplo, eles têm que adentrar ao mercado de trabalho porque ficar na atual situação na qual estão resultaria, né, numa intensificação da pobreza, porque o critério que é utilizado é o desenvolvimento tecnológico e não o desenvolvimento no sentido que os próprios grupos reconhecem enquanto tal, né? Então, o que a gente toma como verdade para a gente, não necessariamente é o que um grupo distinto do nosso toma para si, né? Isso a gente chama, em antropologia, de etnocentrismo. Quando eu olho para o outro, tomando como referência os meus valores, a minha visão de
de mundo, ou seja, a minha lente dos óculos da realidade, né? E o exercício acadêmico que nós das ciências sociais fazemos é justamente relativizar, tentando compreender o sentido que os agentes dão ao que eles fazem, pelos seus grupos particulares, não pelo grupo do qual o observador toma como referência. Bom, nós temos uma força policial, ou forças policiais, né, que são tradicionalmente violentas, né? Principalmente, né, com negros, pobres, né, e também a comunidade LGBTQIA+. E você acredita que justamente essa legitimidade que um discurso de um governo, né, que está aí, né, colocando esses segmentos sociais como segmentos assim inapropriados, irrelevantes, insignificantes, isso de uma certa forma acaba favorecendo, aumentando cada vez mais essa violência que já é grande? Com certeza, né? Existe uma categoria, né, que é muito utilizada, tem sido muito utilizada mais recentemente, que é a categoria do racismo estrutural. Né? Ou seja, a gente naturaliza, né, uma condição racista porque a gente tende a naturalizar a suposta periculosidade do negro porque a gente associa, né, a criminalidade. Né? Quando eu falo a gente, por favor, eu estou de modo geral, né? Assim, não estou dizendo que é o que eu penso, mas a ideia de que nós compartilhamos, querendo ou não, né, um ideário que condiciona a uma visão acerca desse outro, da mesma forma que a gente faz também em relação à homossexualidade, à transexualidade, por exemplo, né? A gente parte da ideia de que existiria uma normalidade, que seria a heterossexualidade centrada, e tudo aquilo que escapa a essa heterossexualidade centrada, por exemplo, seria uma anormalidade, seria um desvio e, consequentemente, uma patologia. Aliás, né, a própria Organização Mundial da Saúde, né, reconhecia a homossexualidade como doença até o final do século passado. Né? Então, entender a homossexualidade, a transexualidade, né, para além de uma perspectiva patológica, é uma construção um tanto quanto recente. Né? Então, e é importante também destacar que a nossa leitura sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, que é constituída pelo que tem sido chamado de estudos de gênero, também é uma criação. Se você pegar, por exemplo, o texto da socióloga Oyeronke Oyeyumi, né, A Invenção das Mulheres, foi a tese de doutorado dela, ela vai mostrar que na sociedade iorubá na Nigéria não existe hierarquia constituída pela relação entre homens e mulheres, mas pela faixa etária, por exemplo, né? Que caminhos você, como sociólogo, apontaria para a gente realmente ter um processo aí de maior tolerância, de maior convivência democrática, que esse é o ideal, né, que a gente persegue, e nós estamos vendo que esse ideal está se perdendo, né? Quer dizer, as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes, né? Então, qual o caminho que você enxerga aí para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais saudável do ponto de vista da convivência? Eu acho que essa é a pergunta, né, que todos nós nos fazemos. De 1 milhão. De 1 milhão, né? Assim, né? Então, mas eu acho que pensar em algumas estratégias são caminhos interessantes, né? Uma delas é combater fake news, porque parte das fake news hoje, né, eu falo isso porque eu pesquiso grupos de WhatsApp de extrema-direita, por exemplo, né, eu faço pesquisa já há alguns anos com esse objeto, é muito comum um discurso sobre a chamada ideologia de gênero, né, que converte os estudos de gênero em ideologia. Né? É muito comum também o combate, né, ao chamado racismo estrutural, dizendo que a história de racismo no Brasil não existe, né? A história de que machismo também não é uma coisa tão presente no Brasil, né? E tudo isso é difundido em grupos, né, de extrema-direita, né, que funcionam como uma espécie de ecossistema de desinformação e que perpetua discursos que combatem, né, as informações constituídas e produzidas e difundidas no campo acadêmico, né, tomando o campo acadêmico como um grande adversário, como um grande inimigo, porque se atribui ao campo acadêmico o lugar do comunismo, do globalismo, do progressismo, de tudo aquilo que encarna os males da contemporaneidade. É o vilão, né? A desculpa é sempre o comunismo, exatamente, né? Historicamente. Desde o bolchevismo cultural do Hitler, agora o marxismo cultural do Olavo de Carvalho. Pablo, muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos, as suas considerações. A gente tem um material bastante farto para pensar a respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E eu agradeço também a sua presença, a sua companhia, lembrando que na próxima semana estamos de volta com mais um Ponto de Vista e eu espero vocês. Até lá!